Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a esta nossa casa de acolhimento e de oração. E nós iniciamos sempre as nossas palestras citando uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde Jesus assegurou aos seus apóstolos que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, aí estou eu no meio deles. Então é com muita alegria, meus irmãos, que nós temos a certeza de Jesus aqui conosco. E por isso nós convidamos a todos a lhe agradecer pelo seu amor, pela sua proteção e rogar que os ensinamentos do seu Evangelho, que nós vamos refletir aqui nesta noite, nos iluminem neste nosso encontro de hoje, para que possamos colocá-los em prática durante toda a nossa jornada evolutiva, que eles não se percam, que nós possamos sair daqui, pelo menos, com uma palavra que vá servir, que vá nos ser útil em nossa jornada. O tema da nossa palestra de hoje chama-se Travessia. E me perdoe se eu vou ser um pouco didático, mas eu elaborei essa palestra durante a semana toda, e ela diz tanto a mim, porque é isso mesmo, a gente primeiro procura o texto que nos diz alguma coisa, para que nós possamos passá-lo com verdade, com emoção, porque nós também estamos em tratamento, a vida toda, nós fazemos parte deste mesmo grupo. Então o tema da palestra chama-se Travessia, e durante a explanação vocês vão entender o porquê que esse tema nos inspirou. Mas eu fui um pouco mais longe, e aí que eu vou ser didático, para dizer o significado desta palavra que tem no dicionário. No dicionário, o significado da palavra travessia quer dizer ação de atravessar de lado a lado uma região, um rio, um mar, ou seja, a ação de atravessar de um ponto ao outro, seja na terra ou no céu. Também poderíamos dizer que travessia seria a ação de sairmos de um estado para outro estado, não o estado geográfico, mas o estado emocional. Então, travessia também significa uma mudança de atitudes. Milton Nascimento e Fernando Brant, essa dupla iluminada, mineira, os mineiros aqui sabem, têm orgulho, e não só os mineiros, como todos os brasileiros, têm orgulho desses poetas, compuseram uma música lindíssima, que apesar da dor inicial que ela expõe na música, nos encoraja a fazermos a travessia do rio das nossas vidas. É claro que eu vou poupá-los aqui de cantar, né? Já basta de sofrimento. Mas eu vou ousar, pelo menos, declamar, em forma de poema, que é um poema, essa letra fantástica. Ela diz assim: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje
eu tenho que chorar. A minha casa não é mais minha, e nem é meu este lugar. Estou só, e não resisto. Muito tenho que falar. Solto a voz pelas estradas, já não quero parar. O meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, o vento vem terminar. Vou secar o meu planto, vou querer me matar. E aí vem a travessia, a segunda parte do poema, quando ele diz: vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Já não quero mais a morte, pois tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, mas se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje eu faço do meu braço o meu viver. Todos nós temos períodos em nossa vida, em nossa caminhada, em que o peso das dores se torna quase insuportável. Inevitavelmente, nesses momentos, nós paramos a marcha, choramos, lamentamos, ficamos paralisados e sem vontade de levantar. São os instantes em que recebemos a visita da desilusão amorosa, por exemplo, como foi a inspiração do poema, da música. Da inexplicável despedida do emprego para aqueles que foram desempregados, ficaram desempregados. Da enfermidade preocupante, do abandono do melhor amigo, da agressão vinda do nosso afeto mais querido. São os dias que se fizeram noites que parecem não ter fim. E quando a noite escura nos surpreender, diremos, como Milton Nascimento, na sua música Travessia: forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Choremos sim, meus irmãos. Sintamos por um instante a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade tão humana. Chorar é humano. Isso nos fará bem. Isso nos alivia a nossa alma e nos ajuda a recuperar as nossas forças. O apóstolo Paulo, que tantos sofrimentos experimentou em sua vida, afirmou que quando estava fraco, aí sim ele se tornava um forte. A tristeza, meus irmãos, é como as águas de um rio que nós precisamos deixar que elas passem. Como diz aquele provérbio português: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, faz parte da nossa experiência. No outro dia eu estava ouvindo uma palestra, como sempre, do Haroldo Dutra Dias, e ele estava falando, eu peguei um pedaço que eu achei fantástico. Alguém perguntou a ele sobre a terapia de vidas passadas. Não sei se alguns dos senhores ouviram essa palestra. E a resposta de Haroldo foi
como sempre, de maneira brilhante. Não existe terapia melhor de vidas passadas do que a reencarnação. A reencarnação é a terapia de vida divina de nossas vidas passadas. É aqui que nós nos reencontramos com as pessoas que nós precisamos corrigir os relacionamentos, reviver certas situações. E para que nós possamos deixar essas águas do rio das nossas vidas passarem, nós não podemos colocar diques para represar essas águas de tristeza, pois elas poderão transbordar e inundar a nossa alma de uma melancolia profunda. E aí, aquela dor que até então era nossa amiga, aquela dor aprendizado, passa a ser a dor sofrimento. E esta dor, ela não é benéfica, porque ela é a dor martírio, que nos coloca preso aos nossos equívocos e principalmente às nossas culpas. A música do Milton é de uma sabedoria psicológica profunda, porque ela começa exatamente com o desabafo de alguém que perdeu um grande amor, talvez como algum de nós aqui. E esse amor não necessariamente se trata de um relacionamento amoroso. Qualquer relacionamento humano tem que estar revestido de amor. Então essa perda, ela pode ser simplificada, sinônimo de várias separações, de cônjuges, de namorados, de companheiros, companheiras, de amigos, de pais e filhos. Essa dor da separação pode exemplificar qualquer dor de separação. A dor da perda de um ente querido provisoriamente, da separação provisória. Então, essa é a psicologia que essa música, que essa letra traz para a gente. Pois ela começa com esse desabafo de alguém que sente dor, que sofre, porque somos humanos. Mas a partir do momento em que aceitamos a nossa tristeza, a nossa condição humana, e sentimos a dor no nível em que ela se encontra, nós devemos soltar a nossa voz. Como diz a letra da música, devemos externar, porque não podemos aprisionar dentro de nós os nossos sentimentos. Isso evitaria tantas doenças. E é por isso que toda casa espírita como esta, e da qual, como eu disse, eu me orgulho de fazer parte, nós temos grupos de atendentes fraternos individuais, que é exatamente para ouvir as dores dos nossos irmãos. Não que qualquer um de nós, atendente fraterno, vá dar a receita de bolo para transformar a vida de qualquer um. Não é essa a finalidade do atendimento fraterno, em qualquer casa espírita. A principal finalidade do atendimento fraterno em qualquer casa espírita, sobre a luz do Evangelho de Jesus e, evidentemente, sobre a luz da doutrina espírita, que está baseada no Evangelho de Jesus, é o acolhimento.
é, em primeiro lugar, ouvir, porque muitas vezes o que o irmão em sofrimento mais precisa é alguém que os ouça apenas. E a partir daí, se nós tivermos a oportunidade, através da manifestação daquele irmão, manifestação da sua vontade, nós sim podemos tentar ajudá-lo, para que ele, e apenas ele, encontre o caminho da sua travessia, através do Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos inestimáveis que o Mestre nos deixou. Então isso, se nós soltarmos a nossa voz, vai evitar muitas doenças. Nós chegaremos ao ponto da cura e da transformação, pois todo mal já terá se tornado água passada. É o ponto em que Deus nos faz fortes, com energia suficiente para nós nos levantarmos e seguirmos a vida. Mas para isso, meus irmãos, precisamos nos reconectar com a fonte da vida inesgotável, que é Deus. Sem essa reconexão, nós não conseguiremos as forças suficientes para resgatarmos as nossas vidas e fazermos a travessia que nós precisamos fazer. Por isso, Milton, na segunda parte da canção, descreve o processo de cicatrização da ferida, descreve o processo da sua travessia, que pode ser muito bem a nossa. E para relembrar, como ele diz, vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Nós poderíamos dizer, vou seguindo pela vida, me esquecendo daquilo que me fez sofrer. Já não quero mais a morte, que ele dizia na primeira estrofe, porque eu tenho muito que viver. E como no caso é um desamor, ele diz, eu vou querer amar de novo, sim, mas se não der, não vou sofrer. Sabe por quê? Porque ele descobriu, eu já não sonho. Ou seja, esses sonhos irreais que nós criamos para a gente, fantasiosos, os sonhos da felicidade plena, que conforme nos assegurou os nossos mensageiros no livro dos Espíritos, nós não temos aqui nesse estágio onde nós nos encontramos. Nós temos aqui sim, no nosso estágio evolutivo, a felicidade relativa. E quando a gente fala em felicidade relativa, é para que nós não coloquemos as nossas expectativas além das nossas capacidades. Mas quando nós sonhamos demais, nós exatamente fazemos isso. Colocamos as nossas sonhos, as nossas realizações acima daquilo que ainda é possível. E aí ele reconhece, já não sonho, porque hoje eu faço, com o meu braço, com a minha vontade, o meu viver. Ele optou para tomar as rédeas da sua vida, as rédeas do seu destino, porque o nosso destino nos pertence, meus irmãos. Ele foi nos dado por Deus. Nós somos senhores do nosso destino. E o que acontece é que às vezes nós colocamos o nosso destino nas mãos de outras pessoas.
que são tão falhas ou tão falíveis quanto nós. E aí nós nos frustramos, nós nos decepcionamos e muitas vezes se dá como se deu na música, uma desilusão amorosa. Então este é o momento em que reaparece aquele apetite por viver, quando você diz: eu faço do meu braço meu viver, eu tomei as rédeas da minha vida, por amar de novo, por tentar mais uma vez, por continuar este ciclo interminável que é a nossa existência. Afinal de contas, como disse Chico Xavier, as lutas chegam e passam, as provações aparecem e desaparecem, as incompreensões se fazem nuvem e se dissipam, os desafios do mundo gritam e se calam. Tudo vai passando na terra, mas o Senhor está imutável nos recessos do nosso espírito. Tudo passa, mas Deus continua conosco. Este é o nosso tempo de travessia. Um tempo em que não se deve mais olhar para trás. Um tempo em que se deve esquecer o que passou, porque um novo tempo chegou para nós. Um tempo que não se vive só de sonhos, mas também de braços firmes e de pernas fortes, porque a nossa jornada é muito longa e nós vamos precisar de pernas e de braços muito fortes, meus irmãos. Mas nós somos capazes, nós chegamos até aqui, nós somos vencedores. Então, meus irmãos, o convite da nossa reflexão de hoje é para que façamos a nossa travessia. E eu quero mostrar aos senhores que esta palestra, ela está inspirada em 2 textos deste livro maravilhoso de José Carlos de Luca, que chama-se Pensamentos que Ajudam. Então, 2 textos desse livro serviram de base para a nossa reflexão. O primeiro texto, temos muito que viver. E o segundo texto é a outra margem. E vocês vão perceber que esses 2 textos têm tudo a ver. Foi por isso que eu os uni para nós fazermos esta reflexão. Este livro é um livro que nós indicamos ali no atendimento fraterno. É um livro fantástico. É um livro que tem conteúdos preciosos, como este aqui, que evidentemente adaptados, acrescidos de alguns outros pensamentos, mas de uma profundidade incrível. José Carlos de Lucas é um juiz de direito em São Paulo, escritor espírita, médium, encarnado ainda, inclusive psicografa, Dr. Bezerra de Menezes, entre outros. Então, é uma sugestão de leitura maravilhosa. Eu tive a honra de ter um autógrafo dele quando ele veio aqui. Então, dia 23/4/2017. Nunca mais larguei esse livro. Mas, continuando, meus irmãos, façamos a nossa travessia. Deus está no íntimo de cada criatura humana. Ele sopra seus ventos para aquele que decide chorar, enxugar suas lágrimas e seguir em frente. E façamos como nos ensina Meimei. Quando nós
nos sentirmos neste momento, se tivermos dúvida de que Deus está conosco, Meimei nos ensina dizendo: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. E existe um outro pensamento que eu extraí do site O Pensador, na internet. A internet tem coisas boas também, né? Em todos os lugares tem coisas boas. Quem faz a colheita somos nós. O Cristo já nos ensinou que existe o trigo e existe o joio. Nós escolhemos o que colhemos, mas geralmente nós colhemos o que nós plantamos. Então, dependendo da vibração em que nós vivemos, se nós entrarmos numa vibração de amor, nós vamos encontrar coisas boas. E tem um pensamento de Fernando Teixeira de Andrade que diz: há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Esse tempo é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Que bonito, né? Que profundo. Esse é o tempo da travessia. E o outro texto de José Carlos de Lucas, que nos dá a mesma mensagem, nos convida a fazer a travessia das nossas vidas, a travessia do rio das nossas vidas para a outra margem do rio. Porque às vezes basta atravessar a outra margem. E José Carlos de Lucas diz: chega sempre um momento em nossa vida em que é preciso abandonar o sofrimento. Quando a tempestade de problemas desaba sobre nós, sentimos que o vendaval desorganizou nossa vida de tal maneira que nos sentimos perdidos, desamparados. Então, nesses momentos que sentimos desamparados, como por exemplo a morte, o desencarne, vamos nos acostumar com esse termo, porque ninguém morre. O desencarne de uma pessoa querida, por exemplo, é um momento de muito sofrimento, é claro. O rompimento de uma relação afetiva, como por exemplo, a que descreveu os poetas na canção anterior que nós refletimos. A derrocada dos negócios, sim, todos nós, e muitos de nós, também passamos por isso. São perdas severas, porque perdas severas não são só quando se perde alguém porque desencarnou. Perda severa é você perder algo que representa muito para você, como um chefe de família, por exemplo, perder o emprego. A enfermidade que nos preocupa, o filho desorientado, tudo isso nos abala sensivelmente. E não poderia ser diferente, como canta o Milton Nascimento, naquela mesma canção. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar.
Chorar é um dos sentimentos mais humanos que existem, porque é a dor da alma que se materializa numa lágrima. Essa lágrima pode ter o nome de tristeza, saudade, arrependimento, medo, frustração, mas também pode ser uma lágrima de alegria e uma lágrima de amor. Jesus também derramou lágrimas quando soube que Lázaro, seu amigo de infância, havia morrido. Chorar é bom. Chorar alivia a nossa alma. Abre as portas, os diques daquela represa que muitas vezes nos consome e aumenta o nosso sofrimento, aumenta a nossa dor. Chorar não é pecado. Durante muito tempo a nossa sociedade machista, e eu pelo menos sou dessa época, eu sei que a maioria aqui não é, dizia que o homem não chora. Ou então aquela, se chorar não é homem. Chorar é ser homem. Homem no sentido de humano. Chorar é para os humanos. Porque chorar evita o transbordamento do rio das nossas emoções, muitas vezes represadas, as quais podem gerar muitos estragos nas margens das nossas existências. Se nós represarmos as nossas emoções, vai chegar um tempo, um momento em que nós não vamos conseguir e elas vão romper. E aí o rompimento dessas emoções vão fazer um estrago muito maior nas margens do rio da nossa vida, do que se elas fossem tratadas anteriormente com sutileza, com alto amor e com alto piedade. Quem chora deixa o rio seguir o seu curso, assim como é a existência. Um rio deve correr até o seu destino, contornando as pedras da vida. As pedras que nós encontramos em nossos caminhos. É como se fossem as pedras do leito do rio, onde nós somos obrigados, quando não são superadas ou superáveis, devemos contorná-las. Mas quando a nossa dor já tiver sido diluída nas águas do rio, é chegado o tempo de abandonar o sofrimento. É o tempo em que devemos ir para a outra margem do rio. E nessa travessia, nós precisamos nos desvencilhar do papel de vítima que nós nos colocamos. Sim, meus irmãos, autoconhecimento, que é uma palavra que nós utilizamos muito no tratamento espiritual, na autotransformação, na reforma íntima. Autoconhecimento é reconhecer os nossos equívocos, mas com alto amor, para que possamos deixar certas situações, certos comportamentos que nós adotamos, como principalmente o comportamento de vítima, que muitas vezes nos colocamos porque achamos que é mais conveniente para nós, porque queremos viver da piedade dos outros. E nessa travessia precisamos nos desvencilhar do papel da vítima que inconscientemente
continua querendo sofrer as dores das perdas. A dor da lágrima é inevitável, mas o sofrimento é o apego à dor, não permitindo que a vida siga o seu curso ao encontro de novas experiências. A vítima se faz impotente e, por consequência, não age, não se mexe, não quer fazer a travessia para a outra margem do rio. Não deseja ver que, a despeito do que lhe aconteceu, seja qual for a situação, há coisas agradáveis e belas à espera dos seus olhos. Talvez ela inconscientemente goste de ficar chorando lá na margem do sofrimento. Quem sabe alguém tenha pena dela. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu vou ficar aqui quietinho, chorando. Quem sabe aparece alguém com pena de mim e me acolhe. A vítima, meus irmãos, e nós estamos falando de nós. Nós, quando nos colocamos como vítimas, coisas que frequentemente ocorrem, e isso não é nenhum demérito, faz parte do nosso estágio, ainda nos colocarmos nesta situação. Mas é aí que vem a reflexão, aí é que vem a reflexão que nós estamos fazendo aqui nesta noite, para percebermos que este não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho ficar na margem do sofrimento. O melhor caminho é fazer a travessia para a outra margem. Para a margem onde nós vamos encontrar a continuidade da vida. Abandonar o sofrimento é deixar o papel de vítima, aceitando que a vida é imperfeita. Por isso citamos, e eu cito novamente o provérbio português: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Para esse nosso estágio evolutivo, a nossa vida é cíclica. E nós temos que ter a consciência disso para sofrermos menos. Abandonar o sofrimento é deixar o papel de vítima, aceitando que a vida é imperfeita, que nem sempre a felicidade nos fará companhia, que dias tristes também fazem parte do nosso roteiro, mas que nem por isso a vida deixa de ser boa e bonita de ser vivida. Quando abrimos mão do sofrimento, daquele sofrimento inútil, que não remenda os estragos já ocorridos, deixaremos de ser a vítima e passaremos a ser o herói. Esta é uma outra travessia. É a travessia, é a mudança de estado de espírito. Deixaremos de ser vítima para sermos vencedores. E um herói se forja com luta, com perseverança, com coragem, com flexibilidade, com aceitação da realidade, com esforço e uma incrível vontade de viver, apesar de todas as dores e fracassos. Por isso Milton Nascimento diz na segunda parte,
porque ele agora resolveu viver. Vou seguindo pela vida, esquecendo de você. Já não quero mais a morte. Tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, mas se não der, não vou sofrer. Porque hoje eu faço com o meu braço o meu viver. Vamos nos transformar de vítimas em heróis. Mas herói também chora, herói também apanha, herói também luta e sofre. Mas o que caracteriza o verdadeiro herói é a sua capacidade de ir para a outra margem do rio. Ele não fica acomodado na margem do sofrimento. Ele luta com o braço forte para atravessar as correntezas, muitas vezes quase sem forças, para conseguir chegar à outra margem do rio. O herói sabe que o tempo de chorar é apenas o tempo de descansar a alma para o que a vida ainda lhe reserva diante. Quando nós chegarmos ao fim dessa nossa experiência de vida e nos olharmos no espelho, o que desejaríamos ver? E aí, é uma pergunta retórica, mas que cabe a nós aqui, não é verdade? Quando nós chegarmos ao fim dessa nossa experiência de vida e olharmos no espelho, o que nós gostaríamos de ver? Uma vítima ou um herói? Vamos então para a outra margem, meus irmãos. Há coisas lindas nos aguardando lá. A rigor, a reflexão terminaria com esses dois, mas eu vou terminar essa reflexão com uma oração que está no livro também de José Carlos de Luca, um outro livro fantástico que chama-se Alguém Me Tocou. E essa oração, neste livro em particular, José Carlos de Luca, ao final de cada texto, ele nos coloca uma oração. Então é muito interessante, porque é um livro que eu sempre recomendo como um livro de cabeceira, para que nós, para se ler ao deitar, porque depois que você lê o texto, que tem 3, no máximo 4 páginas, um texto altamente rico em reflexão, você ainda ganha de presente uma oração da noite. Então é com essa oração que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão de hoje. Amado Jesus, olho para mim e vejo quanta roupa velha ainda estou vestindo. Não foi proposital. Não existe acaso. Até eu fiquei desconcertado agora, né, amiga? Mas isso faz parte. A espiritualidade age a si mesmo, nos utiliza como instrumento, né? Nós falamos que temos que tirar nossa roupa velha, não foi esse o pensamento do Fernando? E agora, nesta oração, começa pedindo a Jesus. Então vamos reiniciar a oração e ouvi-la com o silêncio obsequioso que ela merece. Amado Jesus, olho para mim e vejo quanta roupa velha estou vestindo, quantas mágoas e ressentimento ainda me vestem o corpo e a alma. Observo ainda como os traumas da infância continuam dirigindo minha vida
meus hábitos e meus relacionamentos. Quero vida nova, mas continuo preso a tudo aquilo que já não tem mais serventia para mim. Não quero continuar sofrendo por estas coisas velhas, nem quero consertá-las, remendá-las. Eu quero me libertar delas. Quero ser uma nova pessoa. Quero beber vinho novo e não este vinagre azedo que me fere a alma. Hoje eu sei que você está me trazendo uma roupa nova e a vasilha nova. Peço a sua ajuda, mestre, para me desvestir de tudo aquilo que impede a minha felicidade. Ajude-me a perdoar as pessoas que me feriram, tanto quanto eu também não quero mais ferir, guardando em vão estas recordações amargas. Limpe meus olhos para ver a felicidade nas coisas simples da vida e para procurar graça e beleza em tudo aquilo que cruzar o meu caminho. Hoje eu sou uma nova pessoa. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos vocês e que Jesus vos proteja e vos acompanhe ao regresso aos vossos lares.